Boa noite, queridas irmãs, a paz de Jesus. Estou muito feliz de poder estar com vocês. Infelizmente, eu deveria estar na live, ao vivo com vocês, para ver o rosto de vocês, mas infelizmente a internet falhou por aqui e eu não pude estar. Mas graças a Deus temos ainda mais um passo na tecnologia e podemos gravar essa mensagem para que ela possa chegar a todas, pela glória do nome de Deus. Então, vamos orar? Oremos. Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor Jesus, porque sabemos que Tu estás conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio e que em Ti podemos confiar. Santo Deus, por favor, usa-me nesse momento para a glória do Teu nome, para que essa mensagem possa alcançar o coração das minhas irmãs e que a Tua palavra, Senhor, possa nos convencer e nos converter a esposas que seguem a guia do Espírito Santo. Nós te damos graças, Senhor, por tudo e pedimos a Tua presença nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o nosso tema, esposas guiadas pelo Espírito, O que é uma esposa guiada pelo Espírito? Nós precisamos saber de Deus o que significa ser guiada pelo Espírito. Para isso, vamos entender como que o Criador nos designou, para que o Criador nos designou. Para que fomos designadas? Gênesis 2, verso 18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, Gênesis capítulo 2, verso 18, diz que nós fomos feitas para ser ajudadoras idôneas para os nossos maridos. Ajudadoras. Vamos ver mais um texto? Isso está lá em Patriarcas e Profetas, na página 46, e também em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 159. Diz assim: O próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma auxiliadora, ajudadora que lhe correspondesse, a qual estava em condições de ser sua companheira e que poderia ser um com ele, em amor e simpatia. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não o deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sob os pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como seu igual, e ser amada e protegida por ele, como parte do homem, osso de seus ossos e carne de sua carne. Ela era ela o seu segundo eu, mostrando isto a íntima união e apego afetivo que deve existir nessa relação. Então aqui a gente leu que existe uma correspondência em companheirismo, em amizade que deve existir entre o casal, e isso foi instituído por Deus. O casamento, ele deve ser um auxílio mútuo, principalmente do lado da esposa. Não deve haver competitividade, deve haver correspondência, ajuda, companheirismo, ser um em amor e simpatia, estar ao seu lado, Todas essas são as palavras que o Espírito de Profecia usou para definir a relação matrimonial perfeita. Vocês entendem que isso foi instituído antes do pecado? Então é uma relação matrimonial perfeita o que Deus está colocando aqui diante de nós. O seu segundo eu, mostrando a íntima ligação e o apego que deve existir nessa ligação, nessa íntima relação. O que seria o segundo eu? Se eu tenho um segundo eu, então isso quer dizer que eu posso confiar completamente nessa pessoa, porque ela sabe quem eu sou. Interessante isso, Então, a esposa, ela precisa ser essa auxiliadora, essa companheira que Deus designou que ela fosse. Para isso,
nós fomos criadas, para isso nós fomos designadas. 1 Timóteo 3, verso 11 diz assim: da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Este é o segundo eu. Esta é a companheira, honesta, não maldizente, sóbria e fiel em tudo. Isso é muito forte. É poderoso no sentido das próprias palavras, porque isso se reflete no dia a dia. A honestidade, né? A ser verdadeira, confiar, não maldizer, né? Não reclamar. Nós vamos ver um pouco sobre a crítica hoje. Ser sóbria, né? Não parecer agir como louca, né? Diante da vida, e fiel em tudo, né? Que o Senhor nos ajude, mas vamos continuar meditando. Muitas vezes nós precisamos entender o motivo pelo qual agimos diferente do plano original de Deus. Por que eu não consigo ser a ajudadora? Por que eu não consigo adquirir aquilo que Deus gostaria que eu fosse? Não ser maldizente, ser honesta, ser fiel em tudo. Por que que muitas vezes eu não consigo ser o que eu deveria ser? Uma das grandes questões é que o casamento dos pais tem a ver com a minha experiência. O que que o casamento dos meus pais tem a ver com a minha experiência no meu casamento? Tem muito a ver. E eu quero mostrar isso aqui para vocês. Em regra, os filhos herdam as disposições e tendências dos pais e imitam-lhes o exemplo, de modo que os pecados dos pais são praticados pelos filhos de geração em geração. Assim, a vileza, a irreverência de cão foram reproduzidas em sua posteridade, acarretando-lhes maldição por muitas gerações. De outro lado, quão ricamente galardoado foi o respeito de Sem para com o pai, e que ilustre estirpe de homens santos aparece em sua posteridade. Então aqui fica muito claro, vocês estão percebendo, porque vocês estão lendo juntos, que existe uma herança de disposições e tendências dos pais. E vocês percebem que aqui ela falou que a geração de Cão foi reproduziu, né, na posteridade o comportamento de Cão na posteridade dele. O que isso quer dizer? Que todo o comportamento dele dentro de casa passou para os filhos e dos filhos para os filhos e assim por diante, né? Então, tudo que eu vi em casa, que eu vi os meus pais serem e fazerem, praticamente eu reproduzo isso, tudo. Eu vou reproduzir. O que é casamento, como eu devo me relacionar com meu marido, qual é o conceito de mulher, tudo isso vai ser reproduzido na minha vida. Só que eu vou reproduzir a leitura que eu fiz de tudo isso. Então, isso é tão importante quanto a própria herança, a minha leitura dos acontecimentos dentro de casa. Então, eu preciso compreender por que os meus pais agiram dessa forma. O que, na verdade, estava norteando todas aquelas relações. E entender que isso está se repetindo em mim. Veja como isso é importante. Eu não posso simplesmente dizer que eu sou alguém tão má ao ponto de ter inventado todas as coisas que eu pratico, né? Eu preciso entender que eu também sou produto daquilo que os meus pais foram. Então eu vou meditando e vou reconhecendo nas minhas atitudes, na minha relação com o meu marido, na minha casa, com os meus filhos, por que que eu ajo dessa forma? E eu vou lá no meu passado e descubro que a minha mãe ou o meu pai agiam dessa forma, que quando eles faziam determinadas coisas eu pensava isso, por isso hoje eu estou agindo dessa forma. Porque muitos filhos, eles conseguem ler
a atitude dos pais de uma forma oposta. Então, por exemplo, eu posso estar vendo os meus pais brigando e eu não concordar com aquela briga e fazer uma leitura daquilo. E fazer, olha, isso não está certo e eu acredito que minha mãe não deveria brigar, que meu pai está certo ou vice-versa. Então, essa é a minha leitura daquela briga. Só que quando eu cresço e eu me torno esposa e eu estiver num momento em que aquela atitude vai ser repetida, como que eu vou colocar isso? Como que isso vai aparecer na minha vida? Entende? Então eu preciso estar olhando para mim, para eu entender qual foi a minha leitura do comportamento dos meus pais enquanto casal. E eu vou descobrir muita coisa. Eu vou entender que muitas das minhas atitudes são reflexo desse relacionamento. Tá? E agora eu digo para vocês, o que fazer então com todas as informações e com todas as reflexões que eu fizer em relação à dinâmica do casamento dos meus pais? Vamos ver isso? A genuína conversão muda hereditárias e cultivadas tendências para o mal. Então veja, eu não preciso ficar desesperada ou achar que tudo acabou, porque a minha experiência com os meus pais, a minha leitura de casamento, a minha forma de ver o casamento e os relacionamentos não são aquelas que Deus gostaria que fossem. Por quê? Porque está escrito aqui em Mente, Caráter e Personalidade que se eu sou genuinamente convertido, isso pode mudar as tendências hereditárias cultivadas para o mal. Certo? Isso é uma excelente notícia. Eu posso mudar essas características. Agora veja esse texto aqui. Não se deixar escravizar pela herança. A questão que devemos considerar é: temos nós os atributos de Cristo? Escusas de nada valem. Todas as circunstâncias, todos os apetites e paixões devem ser servos do homem que teme a Deus e não governadores seus. Não deve o cristão ser escravizado por quaisquer hábitos ou tendências hereditários ou cultivados. Viu? Amém por isso. Não precisamos e não devemos ser escravizados pela herança que nós recebemos. Uma vez que a conversão chega ao meu coração, que eu compreendo a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso agir em direção oposta a isso. Não faz sentido eu saber os reclamos de Deus e o poder de Deus e não agir de forma diferente. Eu preciso confiar que Deus pode agir na minha vida e que essas tendências e que esses comportamentos herdados podem ser mudados para a glória do nome de Deus. E eu digo amém por isso. Agora, eu também preciso entender o que considerações eu devo fazer, eu preciso entender os caminhos pelos quais Deus deseja me guiar. Se eu não tiver o conhecimento de Deus e a reflexão certa, então eu não sei como mudar e nem o que é que eu vou mudar, porque muitas vezes eu acredito que o meu comportamento é justo, justamente por causa da minha visão em relação ao casamento. Então muitas vezes eu vou achar que gritar, ou brigar, ou exigir é correto, é justo naquele momento. E quando na verdade não é, né? E aí nós precisamos entender então o que é que Deus nos aponta. O que eu preciso refletir hoje, porque eu sei que muitas reflexões devem ser feitas na vida, mas eu gostaria de refletir com vocês alguns pontos importantes hoje. Que questões difíceis são essas? Que pontos difíceis? Quais reflexões eu preciso fazer? Vamos lá? O ideal vezes o que eu sou. O ideal de Deus e o que eu sou. Né? Às vezes eu entro num combate comigo mesmo, né? Entre aquilo que Deus pede de mim, entre aquilo que eu sou, entre aquilo que é justo. Vamos entender um pouco o que é isso. Vamos lá, Conselhos para a Igreja, página 129. Seu amor ao que é humano deve ser secundário em relação ao amor a Deus. A força de sua afeição deve refluir
para aquele que deu a vida por você. Então, a primeira questão dos nossos problemas difíceis é: eu preciso colocar a vontade de Deus acima do que eu acredito que é bom socialmente, por causa das minhas heranças hereditárias, por aquilo que eu aprendi. Eu preciso colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Para que a força das minhas afeições retornem para Deus. Essa é a primeira questão difícil. Negar o próprio eu, né? As próprias crenças, os próprios pensamentos, a história, né? Mas vamos caminhando. Nós temos uma individualidade particular nossa. E a individualidade da esposa nunca deve emergir na do esposo. O que Deus está dizendo para nós aqui? Eu vou dizer para vocês que vocês vão descobrir que Deus é um Deus muito justo e Ele sabe o que Ele está fazendo. Se eu entrego o meu coração a Deus, se eu coloco em primeiro lugar as minhas afeições a Deus e busco a vontade do Senhor, eu começo a acreditar em coisas muito boas e eficientes para a minha vida. E uma delas é a individualidade. Aqui disse que todos nós temos uma individualidade particular nossa. E que a individualidade da esposa nunca deve emergir na do esposo. Você pensa, você acredita, você tem fé, você tem conhecimento, você tem inteligência, então você precisa praticá-la. Então você não pode se anular só para agradar, entende? E isso é um exercício, tá? Muitas vezes a gente vai esbarrar no respeito humano, no amor condescendente, que é um falso amor, né? O amor condescendente. A gente precisa entender quando é que isso está funcionando com condescendência. Quando eu estou condescendendo, é porque eu estou permitindo o pecado, e isso não é correto. E a gente precisa trabalhar isso dentro do nosso coração e da nossa mente. A gente faz isso porque a gente aprendeu socialmente a fazer isso, porque a gente aprendeu isso vendo o casamento dos nossos pais. Tá? E muitas vezes, lembrem-se, às vezes não é porque os nossos pais faziam isso, mas porque eu fiz uma leitura equivocada dos acontecimentos dentro do meu lar. As coisas não ficaram todas explicadas para mim, por isso eu ajo de forma equivocada. Tá? Então, vamos nos lembrar da individualidade. Eu não posso agir simplesmente porque eu sou motivada por sentimentos, não. Mas eu devo agir segundo a minha consciência. Mas vamos ver mais textos. O Senhor não deseja que nossa individualidade seja destruída. Não é seu desígnio que quaisquer duas pessoas sejam exatamente iguais nos gostos e disposições. Todos têm característicos que lhes são particulares, todos, né? E estes não se devem destruir, mas educar, moldar, afeiçoar, segundo a semelhança de Cristo. O Senhor dirige as aptidões e capacidades naturais em sentido proveitoso, mas para a glória de Deus e bem de nossos semelhantes. Está lá na meditação, nossa alta vocação, na página 88. Veja bem, minhas irmãs, nós lemos um texto agora há pouco dizendo que a esposa, ela não pode submergir a individualidade dela na do marido, né? Agora eu estou lendo para vocês um texto que diz que cada pessoa tem a sua individualidade. Então, da mesma forma que eu devo ser respeitada na minha individualidade, eu também preciso respeitar a individualidade do meu marido. Eu preciso entender que os nossos temperamentos, gostos, disposições são diferentes e precisam ser respeitados. Então, muitas vezes, nós vamos ter pessoas completamente diferentes e são casadas. E eu vou dizer para vocês, isso é quase que uma regra geral, que os casais sejam diferentes um do outro, certo? Tanto em temperamento como em gostos, tá? Muitas vezes a gente acredita que eu me casei porque a gente é igualzinho. Não, não é por isso, é justamente ao contrário. Se casou porque um completa o outro, porque são diferentes.
tá bom? E agora, quando nós entramos numa união matrimonial, nós precisamos ter maturidade para aceitar a individualidade do outro, os limites do outro também, não só o meu. Então, muitas vezes, a gente tem um dos cônjuges mais firme, né, que tem um temperamento mais pontual, mais positivo, e o outro não é assim. Ele é mais suave, ele é mais ponderado, ele é mais calmo, ele é mais devagar, muitas vezes, mais subjetivo. E aí, um se irrita com o outro. Porque você tem que aprender a ser assim. Não, nós somos aquilo que Deus designou que nós somos. Olha que a palavra de Deus disse que esses característicos que lhes são particulares não devem ser destruídos, mas educados, moldados e afeiçoados segundo a semelhança de Cristo. Então, a vontade de Deus não é que um cônjuge se torne igualzinho ao outro. Não tem isso escrito, isso não é verdade. O que a palavra de Deus quer dizer é que quando nós estamos casados, esse relacionamento de duas pessoas tão diferentes vai fazer com que esses aspectos, essas características particulares, sejam aperfeiçoadas, segundo o conselho de Cristo, claro, mas dentro desse relacionamento. Então eu não devo querer mudar o meu marido que é pontual. E o marido não deve querer mudar a esposa quando ela é mais subjetiva, mais mansa. E vice-versa. Às vezes é a esposa que é mais pontual, né? E o marido, ele é mais subjetivo. E não precisa haver uma mudança para que aquele que seja mais forte seja o que vai liderar em temperamento, né? É preciso que haja aí uma união desses valores e um respeito entre o que um é e o que o outro é, né? Vamos ver mais um texto. Cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de uma certa faculdade própria do Criador, a individualidade. Faculdade esta de pensar e agir. Os homens nos quais se desenvolve esta faculdade são os que arrostam responsabilidades, que são os dirigentes nos empreendimentos e que influenciam nos caracteres. Vejam, queridas, a parte mais importante desse texto é essa parte inicial aqui. A individualidade é a característica, é a faculdade própria do Criador de pensar e de agir. Então, muitas vezes, eu posso me irritar com a forma com que meu cônjuge resolve os problemas. Mas é a forma dele resolver os problemas. Você pode resolver da sua forma, mas é preciso que o seu cônjuge seja respeitado na forma como Deus designou que ele fosse, no temperamento dele, na faculdade da individualidade dele. Muitas vezes a gente esbarra nisso acreditando assim, será que então eu não posso dar uma chamada de atenção no meu marido? Será que eu não posso dizer para ele que ele está errado, se eu estou vendo que ele está fazendo de forma errada e que a forma que ele está fazendo não dá certo? Posso. Só que eu tenho que fazer segundo o desígnio de Deus, sendo ajudadora e auxiliadora. Muitas vezes a esposa, ela não abre o diálogo. Ela fecha o diálogo e age como se ela fosse ali a autoridade suprema e como se a vontade dela devesse ser atendida a todo custo, né? Pela força da razão dela. E isso não deveria ser assim. Como que deveria ser então? Deveria se abrir um diálogo, um apoio de ideias. Entende? Quando o marido chega com uma ideia, revelando o pensamento da esposa, ao invés da esposa chegar e dizer, mas eu não concordo com isso, isso aí não vai dar certo, ao invés dessa fala, né? Essa fala, ela interrompe o diálogo, ela bloqueia a comunicação. Ao passo que se a esposa ouvisse a ideia e abrisse o diálogo e dissesse, sim, querido, mas como é mesmo que você pensa fazer isso? Me parece interessante o seu pensamento. Isso abriria um diálogo.
E você estaria respeitando a faculdade de pensar e de agir do seu marido. E isso faria com que vocês conversassem sobre aquele ponto ali, que talvez fosse um ponto controverso, e vocês chegassem a uma solução juntos. Às vezes você vai perceber que ele tem razão, e às vezes ele pode perceber que a sua ideia é melhor. Mas é necessário que o diálogo seja aberto, que as coisas sejam colocadas de forma respeitosa, respeitando a faculdade de pensar e de agir um do outro, né? A troca mútua de amor ajuda a superar a dúvida. Maridos e esposas devem sentir ser seu privilégio e dever dar privacidade ao intercâmbio de sinais de amor entre si. Isso é uma coisa muito importante. Porque quando você abre o diálogo com o seu marido e você conta para ele a verdade sobre quem você é, sobre o que você sente, você está dando privacidade neste relacionamento. Você abre para ele, você conversa com ele e confia nele sobre esses aspectos. E isso faz com que a dúvida seja superada e há uma troca mútua de amor entre vocês. Então, abrir o diálogo, respeitar a individualidade, faz que haja privacidade e um intercâmbio desse amor entre marido e mulher. E isso pode começar por você, esposa. Isso pode começar por aquela que foi designada a ser a ajudadora, a amiga fiel, a auxiliadora. Amém? Um outro problema difícil é que às vezes as esposas são frustradas. E por causa disso, temos a crítica. A crítica só vem por causa da nossa frustração, né? E podemos ser frustradas de várias maneiras, né? Por várias questões, por vários motivos. Vamos falar um pouquinho disso. Nenhum lugar se deve dar a críticas, dúvidas e incredulidade. Então, muito bem. Já sabemos que a crítica não é produtiva, não é aceita por Deus, não é aquilo que Deus designou para nós. Então, nós não devemos ser esposas críticas, nem duvidosas e nem incrédulas, certo? Não há maneira mais certa de debilitar a espiritualidade que acariciar a inveja, a suspeita, a crítica e as vis desconfianças. Por outro lado, o mais forte testemunho de haver Deus enviado seu Filho ao mundo é a existência de harmonia e união entre os homens de variados temperamentos que compõem sua igreja. É claro que eu estou citando um texto aqui que a senhora White está falando da igreja, das pessoas diferentes dentro do âmbito da igreja. Mas eu quero mostrar para vocês o princípio desse verso, de que os variados temperamentos, as disposições diferentes, elas não devem ser criticadas. Então agora eu trago essa experiência para o casamento. Quando eu olho e vejo que o meu marido, ele não tem o mesmo pensamento que eu, as mesmas ideias que eu, ou mesmo o temperamento que eu tenho, eu não posso criticá-lo por achar que ele é pior do que eu ou que as coisas que ele faz não dão certo. Muito pelo contrário, se eu critico, eu debilito a espiritualidade do meu marido. É o que está escrito aqui. Criticando, eu só debilito. Mas quando eu abro o diálogo e eu apoio as ideias e eu tento discernir as ideias, então isso se torna muito mais claro, muito mais eficiente para a glória do nome de Deus. E isso pode fortalecer a espiritualidade do meu marido. Vamos ver mais textos. Ao procurarmos corrigir os erros de um irmão, o Espírito de Cristo nos levará a resguardá-lo, quanto possível, até da crítica dos próprios irmãos, quanto mais de censura do mundo incrédulo. Nós mesmos somos falíveis e necessitamos da piedade e do perdão de Cristo, e da mesma maneira que desejamos que nos trate, pede-nos que nos tratemos uns aos outros. Queridas, isso aqui é muito sério.
Olha o que está escrito aqui. Pense no princípio do texto, tá? Está em Desejar de Todas as Nações, página 312. Não está falando aqui exatamente do casamento, mas eu quero que vocês tirem desse texto o princípio para o casamento, tá bom? Quando nós pretendemos corrigir os erros do nosso cônjuge, nós não podemos expor a pessoa dele. Precisamos resguardá-lo quanto possível. É isso que está escrito aqui. Não devemos falar mal do nosso marido para ninguém. Não devemos ficar falando mal dele nem para ele mesmo. Ficar apontando os erros e os infortúnios do caráter dele. Não devemos fazer isso. Devemos resguardá-lo o quanto possível, é o que diz o texto. E por quê? Olha aqui mais embaixo. Nós mesmos somos falíveis e necessitamos da piedade e do perdão de Cristo. Ou não é verdade isso, queridas? Ou você não erra? Ou você não precisa também ser admoestada em muitas coisas pelo seu marido? Vamos, pensem nisso. Esse é o conselho de Deus. Nós precisamos, antes de corrigir os erros do nosso marido, de falar com ele o que ele está errado, nós precisamos pensar que nós também temos erros. E se nós pensamos e refletimos dessa maneira, olha o que acontece conosco. Da mesma maneira que desejamos que nos trate, pede-nos quem pede? Deus. Pede-nos que nos tratemos uns aos outros. Então, se eu começo a refletir que eu também preciso ser admoestada, então, na verdade, eu vou tratar o meu marido da forma como eu gostaria de ser tratada. De forma justa, de forma abnegada, de forma amorosa e, acima de tudo, de uma forma respeitosa. E lembre-se, queridas, abrindo o diálogo e resguardando a individualidade. Por que eu vou falar com o meu marido como se ele fosse a pior pessoa do mundo? Como se ele devesse ouvir grandes verdades sobre ele que eu tenho para dizer? Não. A vontade de Deus é que eu possa resguardá-lo o quanto possível. Que eu proteja ele, que eu não exponha os sentimentos dele, que eu guarde ele. Porque eu gostaria também de ser guardada, né? Bom, além da crítica, a outra questão muito difícil é que muitas vezes nós, mulheres, esposas, nós temos desejos que não foram satisfeitos. E porque nós temos desejos insatisfeitos, então nós não estamos contentes, tá? Muitas vezes nos falta contentamento. Eu olho para o meu cônjuge, eu queria que ele falasse assim, que ele agisse de determinada forma, que ele fosse o homem que eu pensei que ele fosse, que ele agisse assim e assim e assim. E aí eu vou ficando descontente. Eu vou perdendo o fruto do Espírito, que é o contentamento. Então vamos ver o que Deus diz sobre isso. Veja bem, queridas. Aquele desassossego e descontentamento que finda na irritação e no queixume é pecaminoso. Olha o que está escrito aqui, minhas queridas irmãs, esposas. Aquele desassossego e descontentamento que finda na irritação e no queixume é pecaminoso. Eu peço ao Senhor Jesus que possa estar com vocês nesse momento que vocês estão ouvindo isso e transformar essas palavras de acordo com que vocês possam compreender dentro da experiência de vocês, minhas irmãs. Quantas vezes a gente tem descontentamentos e desassossego da alma porque a gente queria que as coisas fossem ao nosso modo, do jeito que a gente queria. E a gente acaba se irritando com o nosso marido e exigindo dele. Já nós vamos falar sobre a exigência. O descontentamento é uma arma perigosa.
ela destrói o casamento, ela destrói a amizade, ela nos destrói enquanto auxiliadoras. Eu não consigo ser auxiliadora se eu sou uma esposa descontente com o meu marido. O restante do verso diz assim: mas o descontentamento consigo mesmo, que induz o mais diligente esforço por maior aperfeiçoamento da mente, para mais amplo campo de utilidade, é digno de louvor. Então, eu convoco as minhas irmãs a estarem descontentes consigo mesmas, certo? Empreendendo esforços diligentes para aperfeiçoar o seu próprio caráter. Esse é o descontentamento que a gente tem que ter. Mas o descontentamento que leva à irritação e à queixa sobre o outro, sobre o marido em especial, ele é pecaminoso. Tem mais um texto aqui. Aquele contentamento de espírito, aquela disposição de ânimo, gentileza e temperamento radiante que cativarão todos os corações, refletirão sobre o seu coração. Aquilo que dispensa aos outros. Vou dar uma paradinha aqui, olha só. Refletirão sobre o seu coração aquilo que dispensa aos outros. Então, o que vai voltar para você? Se você tem contentamento de espírito com o seu marido, se você chega com ânimo e gentileza no seu temperamento, o que volta para você? Volta o que você deu, né? Volta o que você deu. Se Cristo reina no coração, não haverá, né? Se Cristo não reina no coração, haverá descontentamento e deformidade moral. O egoísmo exigirá dos outros aquilo que não estamos dispostos a dar-lhes. Se Cristo não estiver no coração, o caráter será desagradável. Queridas, isso é muito sério. Então, o que volta para mim? Volta o quê? Deformidade moral. Ele não vai corresponder àquilo que eu disse que não foi bom, ele não vai responder com amor, né? E eu estou agindo como? Com egoísmo. Eu exijo dele o que eu não dou para ele. Entendam isso, queridas. Vocês podem até falar, mas eu dou, mas eu encho de carinho, mas eu sou alegre, eu não faço isso, e ele faz isso comigo. Mas espere, queridas. Existe também um tempo em que as coisas vão refletir. Muitas coisas precisam mudar? Precisam. E eu preciso refletir em que ponto eu preciso mudar. E eu também posso refletir que, às vezes, não sou eu que estou agindo de forma errada, às vezes é o meu cônjuge. E se eu descobrir isso, eu preciso continuar dando para ele o que eu tenho que dar enquanto esposa e orar por ele e não exigir dele o que ele não pode me dar. Entenderam isso? Dos dois lados eu não posso exigir. Mas vamos continuar que a gente vai falar disso de novo. Os pequenos deveres cumpridos com contentamento, as pequeninas dádivas que não fazem vista e podem parecer destituídas de valor aos olhos humanos, ocupam muitas vezes diante de Deus o mais alto lugar. Não se preocupe em fazer pequenas bondades, concessões, em você abrir mão do seu direito, ter abnegação, ter uma vontade voltada ao seu marido, a agradá-lo, a surpreendê-lo com o seu carinho, com o seu perdão, porque essas atitudes têm muito valor aos olhos do Senhor. E com certeza o Senhor vai te restituir aquilo que você tem dado. Mas a gente tem que cuidar com as nossas exigências. Dê a cada um amor em vez de exigi-lo. Embora você possa reclamar e você possa ter refletido e falado, mas não sou eu, mas procura um pouquinho mais que você vai encontrar a parte que você não está desempenhando bem, tá? E ao invés de você exigir amor,
Dê amor. Dê a paciência necessária. Dê o perdão necessário. Cultive aquilo que tem em si de mais nobre e esteja pronto a reconhecer as boas qualidades do outro. Isso tudo tem a ver com tudo que a gente falou até agora. Tem a ver com a individualidade, tem a ver com contentamento, tem a ver com você aceitar o outro como ele é e não ficar tentando mudar o temperamento. Não, cultive aquilo que você tem em si de mais nobre e esteja pronto a reconhecer as boas qualidades do outro. Dê a cada um amor em vez de exigir. Pense que você tem que fazer antes que ele faça. Essa é uma esposa guiada pelo Espírito. E o egoísmo, hein? O egoísmo é a ausência da humildade como a de Cristo. Olha só. O egoísmo é a ausência da humildade. Eu não quero aceitar que o outro precisa, né? E sua existência é a ruína da felicidade humana, a causa da culpabilidade humana e leva os que o abrigam ao naufrágio da fé. Você passa a não acreditar mais e naufraga na fé de tanto egoísmo. Você começa a se culpar. Você não começa mais a considerar o teu próximo, a dar ao invés de buscar receber, a fazer a sua parte, a não exigir alguma coisa que o outro não consegue dar ainda, a aceitá-lo dentro das limitações. E quando você não é humilde a este ponto, você se torna uma pessoa egoísta e começa a se culpar por não ter, por não ser, por não fazer e, enfim, por perder a pessoa que você disse que você amava. Isso é sério e isso faz a gente naufragar na fé como esposa e como servas de Deus. Nós precisamos entender que muitas vezes nós exageramos. Isso é muito importante entender. É preciso lançar mão da humildade como a de Cristo. Somos por natureza egocêntricos e opiniosos, não é verdade? Somos. Mas ao aprendermos as lições que Cristo nos deseja ensinar, tornamo-nos participantes de sua natureza. Daí em diante vivemos a sua vida. O maravilhoso exemplo de Cristo, a incomparável ternura com que compreendia os sentimentos dos outros, chorando com os que choravam e se regozijando com os que se regozijavam, deve exercer profunda influência sobre o caráter de todos quantos o seguem em sinceridade. Mediante palavras e atos bondosos, procurarão facilitar o trilho aos pés cansados. Olha, não é isso que nós devemos fazer enquanto esposas? Eu quero ler para vocês as frases grifadas. Somos por natureza egocêntricas e opiniosas? Somos. Queremos que as coisas sejam do nosso jeito, da nossa opinião, muitas vezes. Mas nós precisamos aprender a lição de Cristo. Qual é? A incomparável ternura com que compreendia os sentimentos dos outros. Se eu compreendo o sentimento do outro, se eu foco na necessidade do meu cônjuge, então eu não vou ser egoísta. O que ele precisa? Eu preciso colocar para ele isso. O que você precisa, meu amor? O que eu posso dar ao invés de receber? Chorando com os que choravam, se regozijando com os que se regozijavam. Deve exercer profunda influência sobre o caráter. Mediante palavras e atos bondosos, procurarão facilitar o trilho aos pés cansados, mas muitas vezes a gente faz é dificultar o trilho. Ao invés da gente acender o pavio que fumega, a gente apaga.
Ao invés da gente endireitar a cana esmagada, a gente quebra. E Jesus não fazia isso. A palavra de Deus diz que Jesus não quebra a cana esmagada e não apaga o pavio que fumega. Então nós devemos agir segundo o exemplo maravilhoso de Cristo. A abnegação, tirar o foco da sua necessidade e colocar o foco na necessidade do outro. E aí você vai descobrir as suas mazelas. Você vai pedir perdão a Jesus e você vai investir numa mudança individual. Eu quero falar ainda sobre essa mudança. A luta contra o eu. Para governar com êxito a família, devem os pais primeiro governar-se a si mesmos. E agora eu trago para vocês uma união desse pensamento. Se eu, como esposa, vocês hoje, queridas irmãs, eu louvo a Deus por vocês estarem buscando essa palavra de Deus hoje, do que é ser uma esposa guiada pelo Espírito, tá? Louvo ao Senhor por isso. Se você deseja ser guiada pelo Espírito, com certeza você está revelando isso aos seus filhos também. Você está mostrando para os seus filhos a preocupação que você tem em ser aquilo que Deus deseja que você seja. Então, primeiro, governe-se a si mesmo. Governe o seu temperamento, as suas disposições, aquilo que Deus pediu para que você seja. Foi-me também mostrado que há muitas vezes uma grande falha por parte da esposa. Ela não envia decididos esforços para controlar seu próprio espírito e tornar feliz o lar. Há muitas vezes irritabilidade e desnecessárias queixas da parte dela. Comece por você. Não seja queixosa. Envie esforços para fazer mudanças. Esmurre o seu eu. Não é assim que diz o apóstolo Paulo? Esmurre o corpo e reduza a servidão. Eu quero dizer, minhas irmãs, que não é fácil. Quando o apóstolo Paulo fala que há uma luta corporal entre você e a sua vontade, é porque não é fácil a gente dominar o espírito, é porque isso traz suor para nós. É porque vai haver realmente uma batalha para se fazer um lar feliz, para se ter um companheirismo feliz. Se eu deixo as coisas a rédeas soltas, se eu vou ficar esperando do meu cônjuge que ele seja aquilo que eu idealizei, então nada vai acontecer. É preciso que eu faça esforços para controlar o meu espírito para tornar o lar feliz. E muitas vezes são desnecessárias as queixas que nós fazemos contra os nossos maridos, contra o lar, contra a vida, contra aquilo que nós temos nas nossas mãos. É preciso que haja um esforço, uma luta pessoal, para a glória do nome de Deus, claro. Não para a sua exaltação, mas em amor. Como que a gente cresce em casal, hein? Apoiando, crescendo juntos, não é? Não é sozinha que você cresce. Cada vez que você apoia, você cresce. Se tão somente marido e esposa continuassem a cultivar essas atenções que alimentam o amor, seriam felizes na companhia mútua e teriam sobre a família uma influência santificadora. Por que o espírito de profecia diz que teria sobre a família uma influência santificadora? Porque é preciso que esse elo dessa hereditariedade imaculada seja quebrado. É preciso que hajam filhos que tenham modelos paternos diante do Senhor, que eles aprendam como se relacionar dentro de casa, no contato com os pais, no contato com aquele casal ali. Não é que tudo vai ser feliz, gente, mas é que os problemas vão ser resolvidos de forma razoável e honesta. E os filhos vão aprender que os filmes de Hollywood são um fracasso,
que nem deveriam ter entrado dentro da nossa casa nunca, nem um dia. Que aquele negócio de príncipe encantado não existe. Que eu tenho uma pessoa real dentro da minha casa e que eu posso me relacionar bem com essa pessoa e amá-la e ter um lar feliz, mesmo que sejamos diferentes, porque quando somos diferentes, nós temos formas diferentes de resolver os problemas e assim é muito melhor. E se fosse assim aceito dessa forma, nós não desejaríamos sair do ambiente familiar e procurar qualquer outra coisa lá fora que fosse melhor e mais encantadora. E é preciso que a gente esteja diante do Senhor em arrependimento de alma por tantas vezes a gente se queixar daquilo que nós temos em casa. Que dependeria de nós mesmos. E eu vou dizer, minhas irmãs, se não depende de você, se você consegue enxergar os problemas do seu marido, glória a Deus também por isso, mas ao invés de destroná-lo, coloque em algum lugar tão alto que o Senhor possa encontrar o teu marido. E que você possa entregá-lo ao Senhor Jesus. A esposa, se tem o Espírito de Cristo, terá cuidado de suas palavras, controlará o seu espírito, será submissa e não sentirá contudo que seja escrava, mas companheira do marido. Oh, queridas, essa é a palavra que eu desejo que fique no coração de vocês. O Espírito de Cristo tem que habitar no nosso coração para a gente cuidar com o que a gente vai falar. Para a gente controlar o nosso espírito. E que a submissão não seja uma escravidão, mas um companheirismo. Que a gente compreenda que abrir o diálogo, que apoiar ideias, que andar segundo o conselho de Deus, que aconselhar é ser conduzida pelo Espírito Santo. E olha esse final aqui. Nunca é excessivo o zelo com que acariciamos as afeições do lar. Pois se o Espírito do Senhor habita aí, o lar é um símbolo do céu. Nunca é excesso, tá? Nunca é. Tudo que você apontar de forma amorosa, toda vez que você se controlar, toda vez que você preferir calar, o Espírito de Deus vai estar te guiando, minha irmã. E o Senhor vai poder fazer aquilo que apraz a Ele. E tudo que você fizer não vai voltar para Deus de forma vazia. Vai voltar completo no Senhor. Que o Senhor possa te ajudar a ser o que Deus quer que você seja, enquanto uma mulher de Deus, uma esposa guiada pelo Espírito Santo. Que o Senhor possa nos ajudar. E eu gostaria de fazer uma oração e orar por nós, esposas, que estamos aqui buscando uma palavra que possa nos admoestar a sermos semelhantes a Cristo e a fazer a vontade do Senhor. Então vamos orar? Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor Jesus, pela tua palavra que arde em nossos corações. Eu sei, Senhor, que muitas aqui das tuas filhas vão ouvir essas palavras e vão chorar, e vão ficar muitas vezes decepcionadas consigo mesmas, mas Senhor, por favor, em nome de Jesus, que elas sejam corajosas no Senhor, que elas sejam fiéis ao Senhor e possam ter vontade, Senhor, e também disposição de testar e de praticar a tua vontade, de saber que o Senhor é Deus e que toda palavra que sai da boca do Senhor é alimento para a nossa alma. Senhor Jesus, por favor, tome as minhas irmãs que hoje estão decididas a te obedecer e a fazer mudanças necessárias na vida. Que o toque do Espírito Santo possa ser real e eficaz para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós te pedimos, Senhor, não porque haja mérito em nós, mas porque cremos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém, queridas. Que o Senhor possa abençoá-las. Um abraço a todas.
Fiquem com Deus.